Fala galera, beleza? Seja muito bem-vindo ao Set Point, programa que fala de voleibol, liderança, construção e gestão de times e muito mais. Meu nome é César Feijão Benatti e eu tô aqui com meu brother Peter Bristotti. Tudo bem, irmão? Fala Feijão, fala galera. Meu caderninho já tá aqui, ó, pronto para tomar nota. Caderno e caneta na mão, bora falar de voleibol e muito mais. É isso aí, hoje a gente tem um convidado especialíssimo, um grande amigo, ídolo, cara é ídolo. Né? Essa Não vou parte é falar quem é importante. ainda, mas é ídolo, né? É muito ídolo. E se tornou um grande amigo nosso que também está nos Estados Unidos. Mas antes de apresentar o nosso convidado super especial, vamos falar aqui do nosso curso, né, Peter Bristotti? DNA do Líder Esportivo, que é um curso destinado a todo mundo que queira se tornar o melhor líder e aprender lá aquelas 6 habilidades fundamentais para inspirar atletas, formar equipes vencedoras, deixar sua marca no esporte. E Peter Bristotti, tá fazendo sucesso no nosso curso, graças a Deus, hein? Olha, a aceitação da galera tá boa e já aqui, ó, já estamos lançando esse curso aqui, já lançamos há algum tempo, mas você pode se inscrever lá para aprender junto com a gente como se tornar um líder esportivo. É isso aí, o QR Code vai ficar na tela e também o link para a inscrição vai ficar na descrição desse episódio, lá no nosso Instagram, no Instagram do canal Ataque Defesa, tá em tudo quanto é lugar. Só não faz quem não quer. Exatamente, exatamente. E falar de não fazer, você pode fazer muitas coisas aqui nos Estados Unidos. Se você quiser vir para cá, como César fez, como o Feijão fez, como eu fiz, como o nosso convidado fez também, você pode entrar em contato com o nosso querido Lucas Negrin, a Nexus Next. O QR Code já vai ficar aqui na tela, aqui embaixo, o link vai ficar na descrição do vídeo. E o Lucas vai te ajudar, vai te fazer aquela consultoria, vai tomar cuidado aí do seu caso com todo carinho. Ele trabalha com os processos migratórios, se você quiser internacionalizar sua empresa, abrir uma empresa aqui nos Estados Unidos, dolarizar seu patrimônio, cidadania. Cara, é um serviço completo de consultoria para você vir para cá, trabalhar, morar, investir nos Estados Unidos. O que você acha aí, Feijão? O Lucas pode ajudar a galera? Olha, eu até já contratei o Lucas, fazer minha Exato. cidadania aí logo mais. E o Lucas é tão gente boa que fez um sambinha aqui em casa outro dia. Veio aqui, fez um samba na praia. Cara, é fera, meu. Fera. E ele vai te dar quantos possíveis caminhos de vir para os Estados Unidos legalmente, Peter Bristotti. Você que Poxa, é eu o que ia fazer a oficial. pergunta hoje, você Não, conseguiu você duas. que é o oficial, você que é o oficial. São 187 maneiras de você vir legalmente para os Estados Unidos e o Lucas e a Nexus Next vão te apresentar a melhor maneira de vir para cá, baseado no seu perfil e no seu objetivo. É isso aí, QR Code na tela, clica aí no QR Code ou vai lá no link na descrição desse vídeo e entre em contato com o Lucas que ele vai te ajudar. E Exatamente. se você quiser saber como que os grandes atletas profissionais fazem sua carreira, entra lá nesse site aqui, ó, geraldomaciel.com. Aí você vai ver o que é a Team GM do nosso querido GG Maciel, que é o melhor agente de jogadores de voleibol do Brasil, Quiçá do mundo. do universo. Planeta Terra e companhia. O GG, que faz um trabalho espetacular liderando a Team GM, que tem lá o nosso querido Rafael Vinhedo, o Rafael Vandergoro, Lorena, o Matheus Bechara, essa galera que Uma cuida muito bem galera top. da carreira dos atletas aí, os caras fazem um trabalho muito legal mesmo. Então entrem lá no site deles que vocês vão ver como que esses atletas são bem cuidados. E se você for atleta e deseja ser agenciado, a gente realmente E recomenda. técnico também. Técnico também. Os profissionais do voleibol como um todo. É isso aí. E vamos lá, apresentando o nosso convidado barra ídolo. Seja muito bem-vindo de novo ao Set Point, nosso querido Leandro Bissotto. Leandrão. Muito agora de casa nova lá. Quando ele veio a primeira vez no nosso podcast, ele estava lá na USF e hoje na University of Miami. Como é que é assim, né?
Go Canes. Canes, Go Canes. Bom demais estar aqui de novo, Feijão, Peter. Pô, um prazer enorme estar batendo um papo sobre o que a gente mais ama, que é voleibol, e tamo junto. Bem-vindo de volta, querido. É isso aí. Mais um ídolo que volta para conversar com a gente, hein, Peter? Olha que honra que a gente tem de ter mais um dos grandes do nosso voleibol. Bissotão, me diz uma coisa, a sua carreira de jogador, a gente já falou no primeiro episódio que a gente gravou, e hoje a gente vai focar bastante nessa sua carreira de técnico, que já tem, 3 anos aqui já? 2 anos, 2 anos e meio, né? Tô indo para a terceira temporada. É isso aí, começando a terceira temporada, e diz aí, como é que foram os 2 primeiros anos você estava lá na University of South Florida, né? E como é que foram esses 2 primeiros anos aqui nos States? Foi muito bacana e foi uma experiência assim única, né? Porque fazer essa transição de carreira da forma que eu fiz, eu acho que não teve ninguém aí, né, que jogou no alto rendimento, eu conheço, e que já emendou nessa mudança de país, de profissão, de cultura de voleibol. Então, assim, foi muito difícil, né? Tô bem sincero, assim, para quem todo mundo acha, ver aqui no Instagram, né, as fotos e tal, pô, tá tudo ótimo lá, tudo tranquilo, mas foi bem desafiador, e ao mesmo tempo foi um crescimento imenso que eu tive como pessoa e como profissional, e manteve minha cabeça ali ativa nesse processo de transição, que muito atleta tem muita dificuldade, né, de se reencontrar na vida, e quando você para. Então, esses 2 últimos anos aí na USF foram maravilhosos, numa cidade ótima, numa universidade que me recebeu de braços abertos, me deu muita liberdade para eu poder explorar o meu conhecimento e aplicar meu conhecimento ali dentro do programa, e foi, né, a gente teve um resultado histórico aí, o primeiro título aí depois de 22 anos, né? A última vez que a USF ganhou foi em 2001, né? 2001, e a gente ganhou o primeiro troféu, e depois no ano seguinte, a gente foi campeão da conferência, aqui também não consegui esse feito aí há mais de 20 anos, e então foi um começo bem bacana, bem emocionante também. Espetacular. E para quem não tem a noção, primeiro, vir para cá para os Estados Unidos e já conseguir um emprego numa universidade do porte que é a USF, né, uma divisão 1, né, uma universidade que joga a NCAA divisão 1, que é a maior divisão do voleibol universitário aqui, é extremamente difícil, cara, extremamente difícil, é muito, muito raro alguém vir de fora e já entrar nesse meio, já assim como você entrou como assistente técnico, como primeiro assistente ali, e, poxa, é espetacular ver a sua ascensão meteórica como técnico, assim, já entrando num nível muito legal. Reproduziu a ascensão de atleta, lembra? Quando voltou aqui, a ascensão essa foi a palavra, inclusive, meteórica, como técnico também, olha lá. Não, assim, foi muita bênção também, assim, de ter a oportunidade, né? Eu acho que a gente tem que se preparar. Eu acho que a oportunidade veio também porque eu fui me preparando no final da minha carreira para esse momento, né? Eu fiz o curso da Federação Internacional de Treinador, nível 1, nível 2. Eu me formei bacharel em administração, fiz um curso aqui que dava para fazer online da Federação Americana, fiz um curso de treinamento específico também aqui dos Estados Unidos, então fui tentando abaluar ali o currículo, né, para poder chegar no momento e estar pronto para poder fazer uma entrevista e mostrar que a gente pode ajudar o programa. E também encontrar uma pessoa, né, que tem uma afinidade muito grande com o Brasil. A head coach, a Jolene, ela admira muito o nosso voleibol, a nossa cultura. Ela teve muitas atletas brasileiras que passaram na mão dela, então
eu acho que na vida também a gente tem que fazer a nossa parte e também às vezes tem que ter sorte, né? E eu acho que essa sorte também é bênçãos, assim, como cristão, acho que Deus me abençoou muito, e mesmo na dificuldade, as coisas acontecem e acho que eu abracei a oportunidade com unhas e dentes, trabalhei muito lá para ajudar o programa da melhor forma possível e fiquei feliz, né, não só do resultado, né, histórico que a gente teve, mas também de ter uma atleta minha hoje, está na Seleção Brasileira Sub-23, está indo super bem, a Maria Clara, que era uma menina que estava aqui, que ninguém sabia, eu estava vendo os comentários no Sport TV, pô, quem é essa menina que apareceu, que estava nos Estados Unidos e tal, e eu, pô, cheguei lá... Apareceu do nada, né? E eu brinco que, cara, primeiro ano, eu cheguei lá, a gente trabalhei muito com ela, e ela, mérito dela, porque ela sempre querendo aprender, querendo crescer, querendo evoluir, sempre atrás de mim, disse, como é que eu faço isso, como é que eu faço aquilo, vamos treinar, vamos trabalhar. E em 2 anos ela teve uma ascensão assim meteórica, né? Que você falou de estar ali do meio para baixo nas estatísticas, de ser líder na estatística em ataque, passe, e acabou ganhando a melhor jogadora da conferência. E, cara, isso, como depois ela te escreve agradecendo, né, por estar na seleção brasileira, tá, um sonho realizado, assim, eu confesso que foi um momento, assim, que eu nunca imaginei que eu ia viver. Eu achei que a emoção máxima que eu ia ter, que eu já tive, né, foi como atleta, ganhando títulos, tal, jogando pela seleção, pelo clube, enfim. Mas, cara, esse momento, eu confesso pra você que eu não senti há muito tempo, cara. A alegria muito grande, assim, de ter um reconhecimento da atleta, que você ficou tempo ali com ela, né, ajudando ela a evoluir, não só como atleta tecnicamente, mas como pessoa. Fala, pô, você quer chegar lá, você tem que se cuidar, você tem que dormir, você tem que comer bem, tem que trabalhar, enfim. E confesso que foi uma... Eu acho que ali assim, eu falei, cara, é isso que eu quero fazer pelo resto da minha vida. Cara, Bissoto, faz algum tempo que eu treinei algumas atletas que chegaram na seleção brasileira e toda vez que eu as vejo jogar, ainda hoje, olha, cara, depois de muito, muito, muito tempo que eu trabalhei com elas, o sentimento não vai mudar, viu? Dá um orgulho, né? Um orgulho Pô, positivo, não assim, vai né? mudar, cara. Acho que Ajudou, só né? vai aumentar, sabe? Só vai aumentar, porque você vê a menina continuando e continuando. Você fala, pô, tem um pouquinho de mim ali, cara. É espetacular. Você Quando a falou gente. Só deixa eu fazer um comentário, ela falou o seu comentário. Quando a gente vê as conquistas de outras pessoas, né, através da nossa. Eu vou falar liderança, né, porque eu sempre falo liderança, através da nossa inspiração, talvez. Parece que, cara, parece que é maior ainda, né? parece que é a Parece, gente, né? putz, quando você conquista alguma coisa, né? Pessoalmente, claro, dá um baita orgulho, mas quando a pessoa que você está mentorando conquista alguma coisa, parece que se multiplica, né? É muito doido É, isso, cara. Muito e legal, muito, muito eu nunca legal. imaginei que ia ter esse sentimento fora da quadra, entendeu? Tipo assim, eu acho que aquilo você era por, eu trabalhei, treinei, dediquei, conquistei como atleta e tal, e você consegue ter isso como treinador. Eu acho que é difícil, é raro, a gente tem que aproveitar os bons momentos, eu acho que a gente como treinador a gente tem muito mais maus momentos, difíceis momentos, né, para lidar o tempo inteiro, né, que a gente está sempre tentando tirar o melhor, fazer o melhor, acreditamos que estamos fazendo sempre o nosso melhor, mas esses são os poucos momentos de glória, né? E eu acho que faz valer a pena toda a dificuldade, né, que a gente tem. Porra, com certeza a galera que está assistindo a gente que é técnico vai se identificar, cara. Porque eu me identifiquei muito assim na sua fala. Legal. Nossa, muito, muito. Aliás, beijo para todas as minhas atletas. Beijo no coração de vocês todas. Bissoto, você falou teve um ponto na sua fala que eu acho que é um insight bacana para todo mundo que ou já está aqui nos Estados Unidos ou que pensa em vir para cá e trabalhar como técnico. Dentre os vários cursos e as formações que você falou que você fez, você se formou em administração. E isso é um trabalho. Eu acho que é a maior parte do trabalho de quem está no comando de um programa. Né? Quando a gente no Brasil, a gente precisa ser formado em educação física para trabalhar como técnico de voleibol, mas eu acho que ainda na maior parte dos cursos de educação física no Brasil, a gente tem muito pouco sobre administração. A gente estuda muito pouco sobre administração, gerenciamento,
Eu vou cortar o roteiro aqui do Feijão e vou fazer uma perguntinha rápida nesse sentido. Como que a parte administrativa ocupa o seu tempo como head coach, como gerente de um projeto? Eu estou dizendo isso porque nós três trabalhamos como gestores, vocês ainda acumulam a função de técnico principal. Eu estava trabalhando como técnico principal até algum tempo, agora eu sou só diretor do clube, mas né, não acumulo mais, eu gerencio os outros técnicos do clube, é um universo diferente, mas acho que nós três concordamos que ser administrador se não for a maior parte do nosso trabalho, é uma grande parte. Eu queria que você compartilhasse um pouquinho com a galera como é que foi, pelo menos nesses primeiros 2 anos, a questão do gerenciamento e da administração do programa. Eu acho que essa é a parte mais difícil para quem quer ser treinador nos Estados Unidos, tá? Ainda mais para mim, que veio de uma transição de atleta. Eu tive sorte de estar trabalhando com gente muito melhor do que eu nessa área, então puderam me ajudar a entender, ter tempo de aprender também essa parte da gestão. E eu não vou esquecer, né, quando eu estava querendo vir para cá treinar, eu conversando com a Michelle, que é a head coach da Georgia Tech, ela falou, cara, voleibol é 20% do nosso trabalho, né? 80% vai ser a administração do programa, isso é mais uma fração. Aí você tem a parte de recrutamento, tem inúmeras coisas que englobam, e assim, quanto mais robusto o programa, mais pessoas você tem que você pode delegar, né, esse tipo de função. Então depende muito do programa que você está fazendo parte. Hoje aqui em Miami é uma faculdade muito grande, muito bem estruturada, então hoje a gente tem uma diretora de operação que eu acho que assim é a melhor coisa que um programa pode ter, podendo ter, né, porque depende da demanda do head coach. Tem head coach que precisa mais de gente que ajudam eles na parte técnica, porque de repente eles não são tão bons nessa função, outros precisam dar mais da parte da gestão, mas acaba que você tem que desenvolver todas essas funções, porque sempre vai aparecer situações no programa que vão exigir você outras habilidades que você não teria como head coach profissional. Eu vejo aqui, tem coisas que você tem que lidar que quando eu joguei profissional todos esses anos, os head coaches não tinham que... Até em relação, por exemplo, na Itália, contratação de atleta. A gente tinha um diretor que era, né, específico para contratar atleta, e eu falava para o treinador, olha, a gente tem essas opções, né, esse é o nosso orçamento, a gente pode alocar esse recurso para o Vissoto, esse para o fulano, essa é a minha primeira opção, segunda, terceira, e o treinador ia tentando encaixar aquilo dentro do sistema dele, do que ele poderia para almejar ali, né, no campeonato, chegar onde ele poderia chegar. Aqui não, você tem que recrutar, e parte do recrutamento não é dinheiro, é relacionamento. Então você tem que tá lá no torneio assistindo, aí a menina tá ali, você não pode falar com ela, mas ao mesmo tempo você tem que se fazer presente, ela tem que ver de alguma forma, então os pais, então você tem que ter uma postura, isso no processo quando você não pode falar, depois que a menina pode entrar no processo que você pode conversar, então começa aquele relacionamento pessoal, e agora está mudando, né, o college está vindo nessa parte de você poder pagar, então está mudando um pouco essa característica do relacionamento e está entrando muito a parte profissional, do contrato, quanto que elas vão ganhar, não vão ganhar, mas ainda tem muito, né, essa parte, por exemplo, a gente tem uma atleta que teve uma oferta de $200 mil para ganhar em outra universidade aqui, e ela chegou lá, ela não se sentiu bem, não foi bem recebida e tal, então ela voltou para a gente, que é uma primeira coisa que acontece isso aqui, nesse nível aqui, né, e com certeza a gente não tinha budget para brigar com essa faculdade que ela foi, mas o relacionamento que a gente foi criado com ela aqui, o vínculo que ela tinha com a universidade, com a cidade, fez ela ter essa vontade de voltar. Então, assim, é um mix, Peter, de muitas coisas que você tem que estar vendo aqui nos Estados Unidos, não só a parte técnica, de gestão, específica, né, do programa, mas também o relacionamento, assim, é muito importante.
Sempre muito tem mais. muito de liderança, né? Sempre tem muito de liderança. Aqui, ó, não Muito. vou falar mais nada. Eu lidero um programa infinitamente menor do que o do Vissoto, que é muito mais complexo, né? Muito mais complexo. Mas, Vissotão, quando você começou a sua carreira de técnico, você tinha algumas expectativas, claro, né? Apesar de nunca ter tido experiência como técnico no Brasil, obviamente você sabia qual era o contexto. Ao longo desses 2 anos, quais expectativas que você tinha que foram superadas, qual que não foram superadas, quais caminhos foram abertos que você não esperava? Dá um pouquinho de... Legal essa pergunta, porque eu acho que eu transferi um pouco o meu jeito de ser como atleta, como treinador. Quando eu comecei a jogar voleibol, eu não tinha expectativa nenhuma, assim. Eu comecei por acaso e fui vendo que eu era bom naquilo e sempre fui muito competitivo, essa parte minha competitiva sempre teve, mas eu nunca coloquei assim, não, meu sonho é um dia ir para a seleção brasileira, ser medalhista olímpico, ser campeão mundial. Eu nunca tive isso. Tanto que quando eu fui para a seleção de base a primeira vez, eu falei, nossa, eu tô na seleção, já vou ganhar uma camiseta, um short kit de treinamento, já estava feliz demais, só de estar ali. Aí eu falei, não quero ser cortado, velho. Não vou brigar, não vou ser cortado nem a pau. Aí ralava. Não, agora eu quero ser titular. Não, agora ninguém vai me tirar daqui. E fui evoluindo assim, pensando no curto prazo, assim, sabe? Eu não era muito, nossa, eu quero estar trabalhando aqui para chegar lá na frente na seleção adulta. E as coisas um pouco foram acontecendo com esses pequenos passos, esses pequenos. Eu vou ser o melhor que eu posso ser nesse momento aqui, vou fazer o que eu consigo da melhor forma. Se não for suficiente, eu preciso fazer mais, aprender, evoluir, crescer, para que eu traga resultado. E esse resultado foi me trazendo outras oportunidades. Então, né, eu lembro que eu fui, depois da Infanta, eu fui titular da seleção, fui para a seleção juvenil, cheguei na seleção juvenil, falei, nossa, eu sou 2 anos mais novo, falei, nem a pau, quero jogar. Aí consegui ser titular na seleção. Então, com 19 anos eu fui para a seleção adulta, convocado, eu lembro que eu levei a máquina fotográfica, eu fiquei tirando foto com o Giba, com o Giovanni, os caras, tipo assim, cara, qual que é esse cara, velho? O cara tá aqui Que legal. Pra jogar, pra treinar, e eu, tipo, fã, velho. Eu fui fazer, ataque de defesa com o Giovanni. Eu faria pior. Eu tava tremendo, eu lembro até hoje, eu tremia. O Giovanni, o Maracanãzinho, assisti ele, minha irmã com a faixinha na cabeça. Eu tô agora fazendo ataque de defesa com ele, velho. Cara, Giovanni naquela época era Deus no céu ou Giovanni na terra do voleibol, entendeu? Então, quando eu vi, eu tava ali. Então, assim, aí depois eu falei, gente, não, eu tô aqui porque eu mereço, então vou continuar, né, nesse processo evolutivo. Então, eu transferi um pouco isso como treinador, Feijão. Eu cheguei sem expectativa nenhuma. Eu queria só uma oportunidade, entendeu? Eu lembro que eu falei para minha mulher, eu falei, cara, eu tô tendo essa oportunidade, eu vou aproveitar, vou fazer o meu melhor e vamos ver o que vai acontecer. Óbvio, como eu falei antes aqui na conversa, eu fui me preparando, eu fiz os cursos, tive esse aprendizado, eu tive ótimos treinadores durante a minha vida, graças a Deus, que eu pude aprender muito. Eu brinco às vezes, eu não preciso recriar a roda, né? Se eu ver os excelentes treinadores que eu tive e pegar o que tem de bom, eu acho que eu já vou conseguir fazer um trabalho bem feito. E depois você vai dando o seu toque, você vai se aprofundando nos estudos, porque é outro negócio, você está, né, como treinador do que como atleta. Então eu cheguei na USF, eu lembro até hoje, se eu não me engano, você me corrige, Feijão, a D1 tem 342 faculdades, acho que é por aí, ou 343, na divisão 1. Se não me engano, são 344, mas é isso mesmo. Isso. Então, quando eu cheguei, eu falei, nossa, a USF nos últimos 20 anos está em torno de 240, 220. Eu falei, tá lá no final, mas pelo menos eu vou estar aprendendo. Eu fui assim, com aquele pensamento de aprendiz e vou aproveitar a oportunidade para crescer. E quando eu cheguei lá, foi muito interessante, porque o programa precisava muito mais da minha ajuda do que eu, às vezes, estava até pronto para aquele momento, porque eu estava nessa transição. Então, me colocou numa posição que eu tive, cara, eu tenho que fazer, tenho que ajudar, tenho que fazer esse projeto aqui evoluir, usar tudo que eu tenho de conhecimento, de background, para poder
Então, cheguei lá, a head coach me jogou um monte de função, por exemplo, tive que fazer a parte estatística, volumetrics, Volstation, que eu nunca lidei com isso. Chegar lá, eu tinha que fazer um game plan, começar a fazer o game plan para o jogo, apresentar para as atletas e fazer parte de gestão, de orçamento, de viagem, relatório. Cara, foi muita coisa assim, ao mesmo tempo eu falei, meu Deus. E ao mesmo tempo me colocou numa situação que eu pude aprender e as coisas foram acontecendo, Feijão. Aí eu comecei, eu fiz o sistema de jogo pro time, eu falei, a gente vai jogar dessa forma, esse é o nosso sistema, e usando, né, óbvio, a experiência, o que eu acreditava, e aí o time começou a evoluir, o time começou a ganhar, a gente começou a ter bons resultados, e a gente, no primeiro ano já como assistente lá, a gente conseguiu ganhar a conferência do lado leste, que nunca tinha ganho, foi quando ganhou o primeiro troféu em 22 anos. Eu falei, cara, eu tenho jeito com esse negócio aqui, viu? Que eu fazia os estudos dos outros adversários, eu fazia o plano de jogo, como que a gente tinha que sacar, como a gente tinha que defender, armar o bloqueio e tal. E no segundo ano, a gente acabou, que eu te falei, a gente estava nos últimos 20 anos em torno de 240 dos Estados Unidos, a gente acabou 83 no primeiro ano, que foi, uma evolução muito bacana. E no segundo ano, a gente acabou ganhando a conferência e acabamos 63 do ranking, né? Melhor resultado, assim. E aí, de novo, você fala pra mim, qual é a sua expectativa? Cara, eu não tinha expectativa nenhuma. Eu só cheguei aqui e falei, cara, eu tenho que entregar o que eu tenho de melhor, ser o que eu sou, eu não posso fingir que eu sou outra pessoa, né? Eu tô começando agora, pezinho no chão, humildade para aprender, mas ao mesmo tempo com muita vontade de ajudar, de ver onde eu poderia ajudar, né? Então, eu acho que eu atingi muito mais do que eu tinha de expectativa, e hoje estar aqui em Miami foi mais uma surpresa, né, nesse processo, porque a gente estava super, super feliz em Tampa, a faculdade estava muito feliz, tá, com o meu trabalho, e fizeram de tudo para me manter lá, mas eu sempre com aquela pulguinha competitiva atrás da orelha, né? Eu lembro que eu fui para a Itália com 23 anos para um time que eu sabia que não pagava, que era jogar para a segunda divisão. Eu falei, não, eu quero ir para lá porque eu vou melhorar, eu vou crescer, eu vou evoluir. Então foi mais esse movimento aqui que eu fiz, já, né, de ter mais expectativas, né? Eu falei, agora estou numa conferência mais forte, estou num programa mais estruturado, muito mais difícil, e me colocando, me expondo para o desafio, e nunca tive medo desses desafios, mas aumentando a expectativa, né? Quando você perguntou de expectativas, você está num ambiente que as expectativas são mais altas e esperam de você mais, né? Então eu tô nesse processo, cara, de aprender, evoluir, dar de volta, e eu acho que é um ciclo, né? Eu acho que como treinador a gente não está nunca pronto, né? A gente está sempre num processo de aprender mais, e eu tô hoje, o head coach aqui é um cara muito, muito bom, tem muito conhecimento, faz isso há mais de 30 anos, então estou aprendendo demais com ele, que é o Keno, e grato, né? Grato por ter essas chances de trabalhar com gente muito melhor do que eu, e me fazer cada vez mais um treinador melhor. Cara, espetacular o que você falou das expectativas serem baixas, né? A gente fez um trabalho muito legal nos últimos 2 anos na LMU, na outra universidade que eu estava, com um psicólogo do esporte que é muito bom. Ele é o psicólogo-chefe do Pittsburgh Pirates, da franchise da Major League Baseball. E ele fala de atletas e técnicos terem altos standards e baixas expectativas. Trabalhar sempre nessa dinâmica, né? De altas, o standard ser sempre o máximo possível, né? E as expectativas serem baixas. Então, é exatamente isso, eu traduzindo o que você falou, no meu entendimento aqui, é exatamente isso, né? Tem o standard lá em cima com a expectativa baixa. E aí você entra com os valores de vida e valores de liderança também, que são muito importantes, né? De aprender, humildade, de servir ao time,
né, de estar sempre pronto para fazer o que tivesse que ser feito, né, e em situações que você aí não dominava o que podia ser feito, mas estava lá sempre com a cabeça de aprendiz, querendo fazer, querendo servir ao time. Então, cara, espetacular. Não é à toa que no primeiro ano você estava em 240, no segundo foi para 83, e no terceiro ano subiu para 63. Espetacular, cara. Isso aí mostra. E aí, pô, você contratado por uma universidade, a Universidade de Miami, que é uma das principais, é uma conferência espetacular, como Associate Head Coach, né? E eu já tô cantando a bola aqui, viu, Peter Bristotti? O Ken vai retire, né? Vai se aposentar logo, logo. E aí, ó, já sabemos que vai Quem ser será? Quem será que vai? Quem será? Não sabemos. Não, aqui é aquilo que eu falei, assim, eu não tinha expectativa. Quando ele me ligou, eu falei, olha, tô aqui. Na verdade, foi muito bacana. Ele mandou uma mensagem para mim, head coach, assim, super. Ele falou, olha, eu vou oferecer a vaga para o Vissoto, quero que você saiba. E ela me mostrou, ela veio assim, com o olho desse tamanho, assim, eu falei, Vissoto, o Kenan vai te oferecer a posição lá de associate, eu quero que você saiba que eu quero que você fique aqui, a gente vai, o que eles oferecerem para você, a gente vai cobrir, papapá. Eu falei, gente do céu, eu fiquei até assim, falei, meu Deus do céu, não esperava isso tudo. Eu falei assim, será que eu tô valendo isso tudo, gente? Até assim, enfim, caramba. Mas beleza, receba a benção, vamos embora. E no começo até eu neguei a proposta, assim, porque conversando com minha esposa, eu falei, gente, a gente está muito feliz aqui, as meninas... Eu mudei minha família para o mundo inteiro, Feijão, Peter. Eu levei minha filha para a Sibéria, cara. Eu levei minha filha para a Coreia, eu levei minha mulher para o Japão, para o Catar. Minha mulher tinha que usar véu na rua, velho. Então, assim, eu falei, gente, eu não posso mais fazer isso com eles, cara. Eu falei, prometi que quando eu parasse, a gente ia estar num lugar e não mudar mais. E, por outro lado, a minha esposa olhou para mim e falou assim, Leandro, cara, oportunidade às vezes aparece, é Deus abrindo um caminho para você e você tem que abraçar, a gente vai se adaptar de novo. Eu lembro que foi muito difícil minhas filhas, cara. Minha filha chorou muito, tal, porque tinha acabado de fazer amizade e tal. E isso me machucou muito, porque eu falei, cara, é um pouco egoísmo, né? Assim, eu já fiz minha, assim, cara, eu não tenho mais nada para provar, assim, eu fiz o que eu tinha que fazer como atleta e sou muito abençoado, assim, por tudo que eu tive. E eu falei, cara, será que, porra, é justo com meus filhos ainda, né, agora eu pensar em mim como treinador e tal, e minha esposa que falou, cara, que ela foi a primeira que falou para mim, olha, a gente vai começar a treinar, mas chega, a gente não vai mais mudar, a gente vai ficar num lugar só. E ela foi a primeira e falou assim, não, a oportunidade veio, vamos embora, a gente tá junto nessa. E ela acabou arrumando um trabalho aqui, muito bacana, ela é cabeleireira num salão muito top aqui de Miami, então as coisas foram acontecendo para a gente vir, assim, sabe? Acho que também na vida a gente tem que ter competência e tem que ter sorte também, né, de aparecer as coisas no momento certo, e você acha que é a melhor opção, e você abraça, às vezes não é, enfim, a gente tem que às vezes tomar alguns riscos na nossa vida. E está sendo ótimo, porque né, o head coach que é um cara muito bom mesmo, muito conhecimento e puramente GM, né? Para quem não jogou do Medal Square, então estou aprendendo muito da linha americana, assim, que é os fundamentos da seleção americana, né, de todos os grandes programas aqui usam, né? Vocês, Feijão, sabe muito melhor do que eu aí, né? A história, como que nasceu, você pode falar para a galera aí, né? Para quem quiser dar um recap aí. A gente vai fazer um coaching clinic da Gold Medal Squad aqui. Já fica aí para a galera que quiser vir para cá. Então assim, eu estou num processo que eu estou absorvendo tudo, então tenho muito inspiração também do voleibol italiano, tenho muitos, né, tenho uns treinadores que são meus amigos e também compro o livro lá da literatura italiana, do vôlei. Para mim são as 3 maiores escolas do mundo, o Brasil, a Itália e os Estados Unidos. Então, poder tá aprendendo com toda essa galera aí não tem preço, porque o americano ele fica muito fechado, né, dentro do que eles sabem aqui, porque funciona para eles somente,
E você vai para a Itália, que são mais, né, tem muita inspiração de vários países ali, então o italiano ele pega um pouco de tudo. E o nosso voleibol brasileiro, que também tem nosso jeito de fazer, que é único também, que tem as inspirações também do passado ali, né, da escola japonesa, enfim, dos treinadores que vieram ali, e ainda tem esses traços aí, mas a coisa vai evoluindo sempre, né? Muita informação, muita coisa, e importante a gente tentar ajudar nossos atletas, né, a ser a melhor versão que eles podem ser. Cara, mudar para Sibéria não deve ter sido fácil. Cara, eu só pensava no contrato, bicho. Falei, nossa, contrato aí. Tem que ser bom. Tem que ser bom. Porque era um momento, falei, não, tá na hora de eu fazer. Eu foquei na minha carreira um momento de jogar no melhor campeonato, que foi italiano, para eu poder, né, estar no meu melhor, poder ir para a Olimpíada. E depois eu falei, não, agora eu tenho que fazer meu pezinho de meia, porque a idade está chegando. Então a gente vai, né? Vai indo para esses lugares alternativos. Pô, concordo. Bisotto, aqui no nosso clube, tanto na parte técnico-tática quanto na preparação física e fora da quadra, a gente tem alguns pilares fundamentais que nós gostaríamos que todas as nossas equipes tivessem. Vou te dar 2 exemplos. Na preparação física, obviamente respeitando as idades, né, e o estágio de desenvolvimento de cada equipe, cada atleta, a gente tem 3 pilares essenciais: saltar mais rápido, saltar mais alto, se mexer mais rápido e bater mais forte na bola. E aí tem os fundamentos para conseguir desenvolver esses 3 pilares. Sim. Na quadra, do ponto de vista de fundamentos, ser agressivo no saque, qualidade dos primeiros toques na bola, e no ataque, ser tanto agressivo quanto variado, deve ter bastante variação. Uhum. E aí os coaches têm a liberdade de colocar mais a cara deles, mas esses fundamentos são inegociáveis para todas as equipes. E aí tem os extra-quadra também. Eu queria te perguntar, no tempo que você estava lá na USF, na South Florida, e até aí em Miami já, quais são os seus pilares profissionais, né, quando você vai trabalhar com a equipe, tanto técnico-tático quanto fora da quadra, e como se eles são diferentes em alguma medida dos pilares fundamentais do programa, né? Porque a gente pode ter os pilares do programa, que nem, como eu disse, né? A gente tem aqui os pilares fundamentais, mas os técnicos podem trazer, e a gente espera que eles tragam o temperinho deles ali. Conta um pouquinho pra gente dos seus pilares, como é que eles se encaixam aí com a filosofia de trabalho em Miami, como é que foi lá em South Florida? Então, na questão física, eu acho que o nível que a gente está, eu acho que todos os preparadores têm uma capacidade de fazer um bom trabalho, né? Eu acho que no caso da USF, lá, aqui no caso das universidades, a gente chega, o programa já tem um preparador físico que não cuida só do voleibol, cuida lá na USF cuidava do tênis, do golfe e do voleibol. E aqui em Miami ele cuida do vôlei, se não me engano, soccer e tênis também. Então eles estão envolvidos com 3 esportes diferentes na maioria das vezes. Então, esses profissionais, é diferente no Brasil, na Itália, eles têm uma metodologia meio que bem científica, geral de esporte, fundamentos generalizados. Então, assim, igual você falou, quer saltar mais, então a gente tem que fazer pliometria, temos que fazer exercícios de perna específicos, agachamentos, movimentação lateral, enfim. Que eu acho que a grande vantagem, por exemplo, no profissional no Brasil, que a gente tem preparadores físicos que estão trabalhando só com vôlei há anos. Então, os caras sabem muito do que precisa ser feito para você performar voleibol, não generalizado, né? Eu acho que a preparação física, você vai no Google hoje, você consegue pegar um programa de treinamento, você não precisa ser um gênio, não, para poder fazer um programa, né? Mas como aplicar, e a hora que aplicar, e a periodização, eu acho que esse é o grande segredo das boas preparações, de você chegar no melhor quando o melhor é necessário. No caso aqui da nossa universidade, a gente já tem um preparador físico que ele tem um histórico bacana, ele veio de Wichita State, trabalhando com voleibol, ele ganhou lá, então um garoto novo, veio com várias
ideias, né, uma nova geração. O meu preparador físico lá na USF era uma pessoa mais velha, tinha 66 anos, então ele era muito old school na forma de preparação. E vou ser bem sério, a gente não tinha muito o que mudar, cara. Porque no profissional, você tem controle no preparador físico, cara. O cara trabalha junto com a comissão técnica. Aqui nos Estados Unidos, ele é funcionário do departamento atlético. Ele não é funcionário do seu programa de específico. Então, ele faz do jeito que ele acha que tem que fazer. Por mais que você fale, ele tem que se reportar ao chefe da parte atlética lá, da preparação física, não ao head coach. Então, é super complicado, cara. Porque a gente chegou no final da temporada, lá na USF, não no nosso melhor. E eu pude ver lá, pela minha experiência, já da forma que ele estava conduzindo, eu falei, cara, a gente não vai chegar bem. E não deu outra, né? No torneio, a gente não jogou o nosso melhor voleibol. Então aqui, no caso de Miami, tem um preparador físico, cara super capacitado, cara com uma qualidade muito boa, com várias ideias novas de treinamento, e as meninas aqui estão voando fisicamente. Eu vejo uma diferença assim, absurda, até no relatório da fisioterapeuta de lesão. As meninas estão sempre bem. Lá estava sempre amarelo, que eles botam amarelo, vermelho e verde. Vermelho tá fora do treino, amarelo tá ali com algum problema. Meu, eu tô assim, até impressionado. Precisa aqui, César, comendo, treinando pra caramba, saltando 160, 170 vezes no dia. E as meninas, cara, todas verdes. Eu não sei se a qualidade das atletas também, porque, né, a faculdade é muito boa, acaba recrutando atletas com mais vigor físico, mais qualidade, ou se tem também a questão da preparação. Então, eu estou te dando um exemplo, como é que a preparação impacta o nosso trabalho como técnico. E aqui é super mais complicado você gerir isso, porque é um departamento independente. A gente tenta, a gente fala, óbvio, eu não sou preparador físico, mas muito do que eu trabalhei com excelentes preparador físicos durante a minha carreira, então uma noção, né, boa eu tenho do que tem que ser feito para saltar mais, para atacar mais forte, para mover mais rápido. Agora, na questão técnica e tática, que foi muito bom para mim na USF, porque ela chegou assim, toma, faz o nosso plano de jogo, nosso sistema. Na verdade, ela tinha os sistemas dela, só que há 3 anos, no primeiro ano ela ganhou um jogo, no segundo ano ela ganhou 3, no terceiro ano ela ganhou 4. Então ela estava com a corda no pescoço aqui. Então ela me deu muita abertura, assim, para falar, meu, me ajuda, faz o que você acha que... Entregou. Entregou. Cara, e foi bom, porque o Feijão sabe, né? Ela renovou o contrato dela, né? Mas, assim, ela é excelente treinadora, sabe? Ela tocava o programa todo e tal, mas ela me deu essa liberdade de tocar a parte do sistema, né, defensivo, ofensivo, e... Cara, eu sou a favor do menos é mais, assim. Eu acho que o atleta ele tem que ter muita liberdade de decisão, né? Porque o jogo é muito rápido. Então, a partir do momento que eu subo para atacar, existem inúmeras variáveis ali que pode acontecer, não só na minha decisão, mas do levantamento, de onde está vindo a bola, onde o passe foi e para onde que eu vou atacar. Então, eu acho que aqui nos Estados Unidos, quando eu cheguei lá, ela queria que eu falasse para o atleta onde atacar. Eu falei, Julie, não, a gente não pode falar para o atleta onde vai atacar, ela tem que decidir em base do que ela está vendo. Quando eu comecei a preparar, eu introduzi lá o que chama Read and React. Foi a base do nosso sistema, era Read and React. Lê e reaja, né, do que você está lendo. E aí você fica, pô, mas como é que você vai ensinar isso? Eu falei, bom, primeiro, muitas coisas elas têm que figure out, elas têm que entender que elas vão ter que tomar a decisão no jogo. E eu comecei a empoderar as atletas, cara. Falei, não, você vai tomar a decisão. Óbvio, você faz os drills, você faz o treinamento para forçar a atleta ter aquela tomada de decisão que você quer, que eles chamam de constraints aqui, né? Eu quero que ela trabalhe mais, usar o bloqueio e tal. Então você faz de uma forma que você só ganha pontos se você roda a bola na paralela.
Só fala isso. Então, cruza o braço e vê o que ela faz para rodar a bola na paralela. Que ela pode dar na ponta do dedo, empurrar a bola no bloqueio, usar, atacar alto. Enfim, ela tem que fazer o ponto daquela forma. E também na parte do treinamento específico, eu pegava os atletas e eu falava assim, olha, que eu acho que eu sei uma coisa que eu tenho muito boa, assim, eu acho que me ajudou muito a ajudar meus atletas, que eles falam micro, né? Muitos treinadores são muito bons no macro, eu sou muito bom no micro. Tipo assim, eu sei que uma forma de como colocar o pé, como entrar na bola, como você rodar o braço. Por exemplo, eu tenho um atleta aqui que ela estava tentando sacar o híbrido, titular da seleção dominicana, levantadora. Ela falou, Vissoto, eu nunca consegui sacar híbrido, já tentaram me ensinar tal. Eu te juro, em 3 sacos ela sacou o híbrido, velho. Ela olhou pra mim assim, tipo assim, super feliz. Eu sou um excelente professor, não sei, eu sei como fazer, porque eu fazia, entendeu? Eu sei dar o fine tune, a sintonia fina, que vai fazer a ação dar certa. Então, quando você fala assim, qual é a sua maior metodologia? Cara, eu acho que a metodologia está aqui, todos os head coach têm, e eu entro muito com a sintonia fina do jogo, né? Da leitura, da decisão, do final do gesto técnico, da forma de você se colocar na bola. Então, e ao mesmo tempo, lá na Norcef, voltando, que é onde eu tive mais liberdade, nesse ponto, eu dei muito esse empoderamento para as atletas, ao mesmo tempo ajudando elas, tecnicamente, a fazer uma boa execução do skill, né? Do fundamento. E eu vi uma evolução na confiança delas, cara. Elas, tipo assim, cara, a gente consegue jogar mais livre agora, E elas começaram a crescer, meu. Então, assim, eu acho que um grande problema, Peter César, eu acho que hoje como treinador, eu acho, principalmente aqui nos Estados Unidos, os treinadores, eles querem, como é que eu posso dizer isso sem desvalorizar o nosso trabalho? Eu acho que a galera quer muito, eles acham muito que eles vão fazer a diferença no atleta evoluir, óbvio que faz diferença, mas se o atleta não ter essa habilidade de self-coaching, de entender o que ele tem que fazer para poder executar, ficar sempre dependendo do feedback, sempre dependendo de você estar falando o que ele tem que fazer, você nunca vai ter o salto de qualidade que você precisa. Aí volta naquele ciclo de assim, porra, ela não consegue fazer o que eu falo. Não é que você, de repente, está falando demais e ela está só te esperando você dizer o que ela tem que fazer, porque nós, como treinador, a gente sabe tudo de voleibol. Todas as decisões, todo mundo tá, a informação está aí. Quem quiser, existe número de literatura aí para você se aperfeiçoar no treinamento de voleibol. Tem um curso online bom aí, hein? Então, vocês estão aí Fica a dica. ajudando a galera. Mas eu acho que assim, a coisa mais importante é o atleta entender o porquê que ele está fazendo e ele entender como que ele está fazendo. Não você tá falando para ele a todo momento o que ele tem que fazer. E eu vi, cara, eu falei para head coach, falei, fala menos, falei, para de falar, deixa elas figure out, deixa elas entenderem o jogo. Cara, e a evolução, assim, das atletas foi absurda, não só na questão de decisão, de começar a ter mais resultado, mas também de se sentir empoderado, assim, não, a gente tá fazendo a coisa acontecer, a gente está tomando com uma cobrando a outra. Então, acho que esse empoderamento também do atleta, óbvio, de forma respeitosa dos valores, né, que você tem ali no seu programa, no seu time, mas você não pode também 100% você tem que direcionar, não dirigir o atleta. Eu acho que essa é a grande coisa que eu aprendi hoje como técnico. Eu tento assim direcionar as atletas e deixá-las fazerem. Vai. Aí se ela está fazendo errado, eu vou lá e olha, você pode executar isso melhor tecnicamente, você pode ter uma decisão melhor agora nessa situação, mas não ficar o tempo inteiro dizendo o que ele tem que fazer. Eu acho que no profissional isso é mais comum, porque a galera é boa, assim, os caras, né, as meninas já automaticamente já sabem como jogar o jogo, mas quando você vê no college, que elas não têm muita
não tem essa qualidade, ou no high school, ou no nível menores, às vezes fica muito overcoaching, né? Principalmente aqui nos Estados Unidos. Então, voltando lá, eu acho que muitas vezes menos é mais, né? Se eu tenho um time que tem uma dificuldade técnica e tem que treinar muito, ao mesmo tempo eu vou enfrentar um time que é melhor tecnicamente, eu tenho que pelo menos chegar com esse time descansado para o jogo. Não posso chegar com elas... Porque o outro time, se ele jogar 70%, ele já é melhor que o meu 100%. Agora, se ele chegar a 60% e eu chegar no meu 100%, eu tenho chance, entendeu? Então, também tive uma parte de gestão também na questão física, né? De gestão das meninas poderem chegar no melhor na partida, entendeu? Então, isso foi a questão também de gestão no treinamento, de volume de treinamento. De novo, não era só questão de treinar muito, né, com qualidade, mas também de saber a hora de tirar o pé, de dar uma folga a mais, de dar um descanso. E isso, cara, teve um ganho, assim, absurdo, né? As meninas começaram a se sentir bem, a confiança cresce, elas começam a se sentir, né, dominando a situação, né, tecnicamente, fisicamente. Então o time começou, cara, no último ano a gente ganhou 14 jogos de 16 na conferência. Praticamente o mesmo time, né, com a base que tinha ganho só 4, 2 anos antes. Olha, eu tenho 2 comentários breves para fazer sobre essa sua fala. Quando a gente trabalha com a base, com as crianças, existe um movimento muito grande de devolver o jogo para as crianças. Tem muitos professores, uma comunidade grande, que advogam que os adultos roubaram o jogo das crianças, seja o gestor do clube, que quer fazer dinheiro, que quer que o clube cresça, sejam os pais que projetam nos filhos uma carreira atlética frustrada que eles tiveram, e existe um movimento grande de devolver o jogo para as crianças. Eu quero fazer esse paralelo, né, com o que você falou agora. Esse é o primeiro ponto. Devolver o jogo para o atleta, porque é o atleta que lê o que está acontecendo lá na quadra, que lê o movimento do adversário, que lê as tendências. Óbvio que a gente vai mandar essa aqui é a tendência, pode ser que está acontecendo isso, mas ali no momento, na hora, é o atleta que lê, é o atleta que toma a decisão e é o atleta que toca na bola. Não sou eu, não é você, não é o Feijão. E então elas estão ser boas em fazer isso, elas estão ser boas em ler. Apesar dessa ser a tendência, eu preciso saber o que está acontecendo ali na hora. E se a gente não treinar os nossos atletas para serem melhores em fazer essa leitura e tomar a decisão, a gente só vai ficar assim, a bola foi ali, você tem que estar lá. Aí da próxima vez ela vai lá, aí ela não viu que aconteceu uma coisa completamente diferente lá do outro lado, aí ela vai olhar para você e falar, não, você falou que era para eu ir ali. Exatamente. Né? Então, as metodologias que a gente utiliza, quaisquer que sejam elas, a gente precisa devolver o jogo de voleibol para quem joga o jogo de voleibol. E não é o técnico. E você fazendo isso, é o que você fala, a atleta vai se empoderar, ela vai se sentir mais confiante, ela vai assim, poxa, em algum momento ela vai falar, a orientação do banco é que a tendência era essa, mas eu vi que alguma outra coisa poderia acontecer, e I read and reacted, né? Eu li e eu reagi, eu me ajustei àquilo dali. Cara, o senso de accomplishment, como é que fala? O senso de conquista, né? Eu consegui fazer isso, eu li, cara, isso vai somando e vai criando uma carcaça, vai dando uma energia que aí uma encontra isso na outra e vai numa bola de neve positiva. Isso é fantástico que você falou. E uma outra coisa, meu segundo ponto, é que, cara, é difícil até de dizer isso. A gente vê muito, e aí eu não estou dizendo só nos Estados Unidos, não, em todos os lugares do mundo, a gente vê muito professor, muito técnico, que é viúva ou viúva de metodologia. O cara é mais apaixonado, o cara se preocupa mais com o método de treinamento do que com o atleta. E não se preocupa em conquistar a confiança do atleta, que não se preocupa em saber se o atleta está num dia bom, se o atleta é capaz de fazer aquilo que ele pensou. E aí eu fico tão focado na bendita da metodologia que eu esqueço das pessoas.
Cara, nenhuma metodologia vai funcionar se você não tratar bem das pessoas, não cuidar bem das pessoas. E ao contrário, alguma metodologia que eu possa achar que não é tão eficiente, que você possa achar que não é tão eficiente, cara, se tiver um técnico que se preocupa com as pessoas aplicando aquela metodologia, esse cara, essa professora, esse técnico, essa técnica, eles vão ter sucesso, porque os atletas vão comprar a ideia e vão dar o máximo. Qualquer metodologia vai trazer um efeito benéfico se as pessoas comprarem a ideia, se as pessoas acreditarem no processo, se acreditar que o Vissoto, como meu técnico, ele quer o meu melhor, ele está fazendo isso porque ele quer o meu melhor, eu acredito nele. Mas eu não vou mais falar de liderança dessa parte, porque isso sempre vem, e tem um curso aí que, apesar de tratar muitas metodologias e tudo que você precisa saber, a primeira parte é sobre as pessoas. Mas eu vou passar isso para quem está aqui do meu lado, que sabe muito mais do que eu sobre liderança. O que você acha, Feijão? Não, primeiro que eu não sei muito mais, eu falo muito mais de liderança, eu não sei se eu sei muito mais. Não, eu ia falar exatamente disso, que liderança, o bom líder ganha poder distribuindo poder. E, obviamente, isso se estende a muitos pilares do nosso trabalho como técnico de voleibol, mas o que o Vissoto falou em dar autonomia para os atletas é exatamente distribuir o poder. A gente, como técnico de voleibol, né, tem muitos... A gente aprendeu que isso não é o jeito de trabalhar, mas muita gente ainda trabalha achando que vai resolver o problema de todo mundo dentro da quadra, e não vai, né? Isso aí está longe de ser verdade, né? E tá, na verdade, o caminho contrário. Quanto mais você quiser controlar as coisas que os seus atletas vão fazer em quadra, menos o seu time vai jogar. Porque o jogo não demanda isso, cara. O jogo demanda autonomia, pô. Isso que eu ia falar. Eu acho que a gente tem que criar os fundamentos, óbvio. Você não pode só joga lá, vai e joga. Você ensina os fundamentos para ela ter capacidade de tomada de decisão. Por exemplo, dá um exemplo banal. Se a menina tem passada trocada, ela não vai conseguir executar o ataque da melhor forma. Então, um exemplo básico, assim, acontece muito em clube. A gente vê nos camps aqui, chega os meninos com a passada trocada, velho. Eu falei, mas ninguém nunca te... Não, ninguém nunca me falou nada. Esse é o ápice do absurdo, né? A menina não consegue nem dar a passada certa. Mas a gente, conforme vai crescendo, aumentando o nível, você tem que ajudar ela a ver o que ela tem de qualidade e capacidade, e nem todo mundo tem igual. Tem atleta que naturalmente vai aprender mais rápido, vai evoluir, tem outros que não têm a mesma capacidade de execução. Se fosse assim, todo mundo ia ser Pelé, todo mundo ia ser Neymar, todo mundo ia ser o melhor jogador do mundo, porque não é só treinar, é também entender como jogar o jogo mentalmente, fisicamente, tecnicamente. E tem gente que consegue evoluir tecnicamente mais rápido, tem outros que nunca vão evoluir, né? Se fosse assim, a seleção brasileira estava lotada de gente lá, ia ser difícil escolher os 12, né? E às vezes ainda falta, né, gente para fazer 12, que não tem essa qualidade técnica. Então, eu acredito muito nisso. Você tem um material humano, você dá, né? Você faz o treinamento, você faz o planejamento para aquilo, né, seja da melhor forma, mas você não tem controle total sobre como que vai acabar aquele processo. Mas eu ainda acredito que quanto mais o atleta tiver a capacidade de tomada de decisão, de leitura de jogo, junto com o fundamento técnico, com as bases técnicas boas, ele vai se tornar um atleta melhor, né? Você vai ganhar ou perder? Bom, N fatores podem pesar contra isso, né? A favor disso ou contra. Mas o básico tem que ser feito e você permitir o atleta ter essa percepção de tomada de decisão, de leitura, né? Eu acho que uma coisa que falta muito no Brasil na questão do treinamento já é a ajudar os atletas a tomar decisões melhores, assim, principalmente no ataque, né? Eu acho que agora está uma tendência de querer jogar mais parecido com quem está indo bem, né? Nesses fundamentos, no caso é a França hoje, né? Então virou inspiração, né? Pô, trabalhar melhor a bola, ter mais carinho com a bola. E tá até a polêmica do toque-ataque, né? Que eu acho que ficou aquela discussão, é feio, não é feio? Meu irmão, fez ponto,
funciona, tem que usar, entendeu? A carregada, enfim, no lado masculino. E você vê que todas as tendências começam no masculino e vão migrando para o feminino, né? Elas têm as limitações físicas, agora a tendência mundial agora é achar um atleta que ataca do fundo. Você tem hoje a Itália que tem as melhores atacantes da Zona 1, que é o oposto do masculino, que não ataca do fundo, nunca vai chegar no alto nível. Então hoje o voleibol feminino está cada vez mais se aproximando do masculino, né? A slide está deixando, a China está deixando de ser tão eficiente. Você tem um atacante que segura o bloqueio e vem uma do fundo que consegue rodar a bola, hoje é o melhor cenário. Tanto que a Itália tá ganhando, porque tem duas opostas que são assim, quase do meu tamanho. As mulheres são fora de série. E um time com qualidade, ponteiras que passam, tal, mas você vê que a estrutura que a Itália joga hoje é como um time de masculino. Bola na ponta rápida, fundo, saída, assim, muito interessante essa evolução. Agora, aí chega aqui, quero que minhas atletas joguem igual a Itália, né? Vou levantar do fundo da 1. Não vai dar certo, porque, né, elas não têm capacidade de execução como o Maegonu tem. Então, esse lance também eu vejo muito copy and paste, né? Eu acho que muito treinador vê o que funciona e quer copiar, quer fazer igual, mas como que você aplica isso para o que você tem? Da questão da metodologia que o Peter falou, eu sou atrelado àquela metodologia, só tem aquele jeito de fazer uma passada. Eu falo, não tem, cara. Tem vários jeitos de você fazer uma passada de contra-ataque. Agora, a melhor é que funciona, é que você vai tentar ensinar do seu método, mas nem todo momento vai estar. Agora, o atleta está ali pensando na hora de fazer um contra-ataque no passo, ou ele está pensando no time da bola, de onde está vindo, o bloqueio, tem bloqueio duplo, não tem, a tomada de decisão, entendeu? Onde você vai botar o foco do seu atleta? 100% no método ou 100% na tomada de decisão para você fazer o ponto? Eu acho que isso também são coisas que têm que ser discutidas, que eu brinco, né? Eu tenho amigos treinadores que são jogadores frustrados, que são ótimos treinadores. Eu falei isso para eles outro dia. Vocês sabem que são bons treinadores? Que eles foram jogador frustrado, velho. Vocês estudam tudo, vocês são obcecados pelo negócio. Aí eles ficaram pé da vida comigo. Mas brincando assim, né? E eu aprendo demais, né, com essa galera, porque eles são assim, obcecados pelo jogo, por tudo que tá por trás. Eu falei, cara, isso não é big deal, velho. Cara, o atleta figura, o atleta resolve isso aí. Não é você que está resolvendo. O atleta em si, ele tem essa capacidade também. Então, acho que essa flexibilidade, cara, de você ter teu método, ter o que você acredita, mas também dá essa flexibilidade para os atletas. Imagina se o técnico do HP proibisse ele de largar de costas. Irmão, tu não vai largar. Eu vi treinador fazer isso. Eu tava jogando num time que o moleque, craque de bola, largou de costas assim e tomou um monte de esporro. Porra, você não pode fazer isso. O cara era proibido de atacar na diagonal curta, porque era menos eficiente, ele errava na rede. Falei, cara, a hora que esse moleque tem essa confiança de largar de costas, fazer ponto e dar na menor, acabou. Você tem um jogador que vai fazer a diferença para você ser campeão. Mas não, vou limitar ele para poder fazer o que funciona no meu método, entendeu? Então eu gosto desse risco. Eu quero ver minhas atletas terem coragem, terem capacidade de arriscar. De repente, eu posso pagar um preço alto de vezes perder um jogo, perder um campeonato e tal. Mas eu acredito que eu, como atleta, eu gostava de ter esse poder. Eu joguei num time na Itália que o cara me proibiu de atacar na diagonal curta, porque eu errava umas bolas na diagonal curta. Cara, eu era muito bom na diagonal curta. Eu parei de usar essa bola por um tempo porque o técnico me proibiu, que era menos eficiente. Entendeu? Aí você joga com os números, que você tem um time com a qualidade técnica muito alta, então você tem que diminuir o número de erro. Então acho que esse é o lance, cara, é você tá sempre se ajustando, se moldando o que você tem na mão e como você vai fazer desse que você tem na mão o melhor possível. Por um segundo eu achei que você fosse falar que aí que eu ataquei mesmo, né, diagonal curta, eu livrei, é que eu fui mesmo. Não, era bem Eu também achei que ia falar isso. Tô brincando. Não, Mas viu, assim, ele não estava errado, porque realmente eu errava muito contra-ataque, eu errava, às vezes saía uma bola para fora, quando de repente, cara, vai pro fundo, vai, assim, para aquele time que era o Trentino na época, eu tinha o Rontoreno e o Kaczynski de ponta, eu não precisava tomar esse risco, entendeu? O time era tão bom que quanto menos eu errasse, melhor seria pro time, entendeu? Agora, eu joguei em times que eu tinha que arriscar, porque se eu não fizesse o ponto, se eu não fizesse aquele ponto, acabou, a gente perdia de qualquer jeito, entendeu? Então, assim,
esse lance do treinador de sentir isso também, né? A hora que você tem que ter um time mais conservador, um time mais arriscado, enfim. Vissoto carregador de piano. Nada lá. Mas, você falou de um, né, sobre muitas, você repetiu muitas vezes a palavra leitura, né, a leitura do atleta. Tem um livro, tem um livro que fala que a leitura é o principal fundamento do jogo de voleibol. É o principal fundamento. Se você não desenvolver a leitura, não adianta você ser bom de manchete, de toque, de ataque. Sem leitura, você não consegue jogar voleibol. Obviamente. Faz o jabá. Não, e a leitura ela, agora eu tô aprendendo também, galera. Tô começando a entender essa parte aí científica também. Aí você tem o esquema, né, que é o método de ensinamento que o Golden Medal Square os fundamentos do Golden Medal Square, e você tem o Ecological Learning, né, que é o aprendizado ecológico, que tem esse conflito hoje, né, do Golden Medal Square, que é muito... Tudo é um método, tudo tem um processo de você executar a técnica, e o Ecological Learning, que, meu irmão, você faz o drill, o atleta figure out, ele vai entender como achar a solução. E que, para mim, eu acho a combinação dos dois, né, você cria os fundamentos falando para o atleta tecnicamente o que ele tem que fazer, mas você também tem que ter o fator do ecológico, que a pessoa tem que aprender a ter a leitura. Então, como é que você desenvolve isso? Né? Eu acho que a Itália hoje é uma que está na frente nesse processo, que lá já tem muitos anos o Comitê Olímpico Italiano tem esses estudos, né? Na Alemanha também tem, do aprendizado ecológico. E eles usam os fundamentos, óbvio, do esquema para você ensinar a técnica correta, mas chega um ponto que tem limite isso. O atleta está sempre olhando para você, e agora? O que eu faço? E acontece mais nos Estados Unidos, você vê atleta olhando para o banco para ver o que ele tem que fazer. Entendeu? O que mais tem. E os técnicos falam horas e horas, sabem tudo, né? Até o detalhe do mindinho, como é que tem que fazer para atacar, e chega o atleta não consegue fazer. Ele tem toda a informação, mas a leitura e a execução fica limitada porque ele está sempre dependente de alguém dar o feedback dele qual seria a melhor solução. Então, eu acho que esses dois cenários combinados assim, né? E no caso no Brasil, que eu acho que falta dos dois, né? No Brasil, eu acho que a gente é coisa muito empírica, vai, treina, repete. É muito ecológico, porque a gente melhora de tanto que a gente treina, mas você pega o atleta americano que treina 2, 3 vezes na semana e joga vôlei tão bem quanto o atleta que treina 6 vezes na semana no Brasil, 3 horas por dia, ou até melhor. Então, por quê? Então, também funciona, né? Então, eu acho que essa é a grande... Porque eu estava conversando com um amigo que é um atleta de alto rendimento e falou, mas o americano ele tem pouco fundamento. Eu falei, cara, para quem treina 2 vezes na semana, 2 horas por dia, ou 3 talvez, eles são muito bons, né? Porque eu acho que eles estão fazendo alguma coisa correta também, né? Não é só o nosso voleibol que é o melhor, assim como na Itália, assim como o Japão também tem um bom trabalho, enfim, vários lugares, Rússia, Polônia, todo mundo trabalha bem, né? Eu acho que não tem uma one fit all, né? Um que serve para todo mundo, mas os fundamentos estão aí, a base técnica, a qualidade técnica tem que estar presente. Estou tentando descobrir esse caminho do meio também, da dinâmica ecológica com o Gold Medal Square. Você sabe que o Gold Medal Square já publicou alguns artigos sobre a dinâmica ecológica, hein? Tô por dentro, depois eu te conto depois a gente troca uma ideia sobre o assunto. Mas, inclusive, desculpa, o Keno pediu para eu ir para a clínica do Gold Medal Square e o último... tá até aqui, ó. E tem uma parte de um capítulo que ele fala sobre o método ecológico e quais discussões estão tendo hoje, e eu acho que eles estão mais flexíveis também para ver o quanto que é importante isso na formação dos atletas. Eu acho que eu tinha isso meio que empírico, porque era a forma que eu... Muitos de nós, viu? Muitos de nós. E outro dia o assistente de Nebraska perguntou para mim, Vissoto, quem foi seu melhor técnico, assim, questão de estava de ensinar? Aí o cara não sabia responder, velho. Eu falei, cara, tô tentando pensar aqui, de ensinar, assim, de me falar, igual o pessoal ensina aqui nos Estados Unidos, que o cara fala pra caramba, todo detalhe da técnica. Eu falei, gente do céu, não sei, eu aprendi a jogar jogando, velho.
treinando pra caramba, treinando, repetindo. Óbvio, né? Os fundamentos estavam ali na seleção de base, a gente tinha a questão da técnica, mas a gente não era toda hora aquela feedback. Cara, dava ali a passada. Eu lembro que eu aprendi a atacar, ó, você é destro, você tem que começar com o pé esquerdo na frente, meu filho. Acabou. Você não ter passada trocada. Era a única coisa que me ensinaram na passada de ataque. Agora, o braço, o gesto, abrir, a fazer, o punho, tal. Ninguém nunca me ensinou. Eu aprendi jogando, né? Eu não sei, Feijão, como é que você aprendeu a atacar quando você jogou, quando você era garoto no Brasil, mas a única preocupação era não ter passada trocada. Não sei se você pode me corrigir aí. Não sei se estou falando uma besteira. Nem lembro. Cara, certamente não me ensinaram as chaves do ataque. As chaves, né, cara? Então... Nunca me ensinaram assim. Enfim, mas olha, eu acho que, a criança, quando ela está aprendendo a andar, ela não tem um tutor, né? Que vai falar assim, ó, agora você desloca o seu centro de gravidade para o pé direito e agora você dá um passo. Não tem, né, cara? Assim, salvo esses erros grotescos, né? Porque esse erro da passada trocada vai limitar muito, né, a execução do gesto e pode até colocar o atleta em risco, né, de lesão, né, por um esforço. Vai fazer muitas vezes na vida e a mecânica não vai ajudar muito. Mas, salvo isso, cara, todo o resto dá para aprender ali com pouca orientação, né? São poucas orientações. Como você falou, né, cara? Fecha a boca, planeja um treino e deixa o atleta explorar. Né? Deixa o atleta explorar. Mas, olha só, já que a gente está falando... Alegria, alegria! Mais uma semana aqui no Set Point. Peter, Feijão, aquele abraço. E ao nosso convidado ilustre, Leandro Bisotto, medalhista olímpico, e veio para os Estados Unidos para trabalhar em universidade. Essa é uma questão que muitas pessoas me perguntam, o que fazer nos Estados Unidos? O Leandro é um exemplo disso, porque ele foi qualificado como atleta, se qualificou como coach e hoje está numa das principais universidades aqui nos Estados Unidos, na Flórida. Então pense, você que tem um bacharel, que tem uma qualificação, pode ser um tecnólogo e 10 anos de experiência, você pode estar nos Estados Unidos nos próximos anos. O QR Code sempre aqui na tela, eu faço questão de dar os retornos para vocês de acordo com os nossos advogados, se você tem uma elegibilidade direta por um visto imigratório sem precisar de patrocínio, em 2, 3 anos, estar aqui com toda a sua família nos Estados Unidos. Então, eu sempre faço esse convite, o momento esportivo é agora, o ano que vem, Copa do Mundo, depois em 28, as Olimpíadas, então é um terreno muito fértil para você poder estar aqui nos Estados Unidos nos próximos anos, mas você que também não é do esporte, não é da saúde, você de outra área, saiba que também é muito bem-vindo. Peter, Feijão, Leandrão, um forte abraço para vocês e excelente programa e conte comigo. Já que a gente estava falando sobre metodologias e modos de corrigir e tal, trabalhar no nível universitário e trabalhar em qualquer trabalho de voleibol, de esporte com excelência, a gente precisa estudar. Né? Nesses 2 anos aqui, indo para o terceiro, conta para a gente um pouquinho qual tem sido a sua rotina de estudos, Bisotto. Aquilo que eu falei para você, eu fiz o curso agora, quando eu vim para Miami, que foi muito bom, acho que me abriu meus olhos assim, para muitas coisas que eu não tinha nem ideia nessa parte do ensinar, que eu acho que quando você é atleta, você sabe fazer, mas você não sabe os fundamentos de ensinamento para ensinar. Então, esse curso me ajudou muito e também me fez ter mais certeza ainda em as convicções que eu tinha no começo da minha carreira como técnico, consolidou mais ainda que eu acredito que a linha que eu sigo é muito, muito boa para o desenvolvimento das minhas atletas. E eu tenho também um livro que eu trouxe da Itália, que é esse aqui do Tiro. Ele é também um estudioso lá na Itália e ele pegou testemunhos, né, dos melhores técnicos italianos, do Di Giorgio, que é técnico da LUB, da seleção masculina, do técnico da seleção feminina da Turquia, tem
né, do técnico da seleção polonesa, italiano, do técnico da seleção turca, o Guidetti. Então tem todos esses grandes, né, técnicos italianos aqui fazendo capítulos e falam sobre os fundamentos também, né? E até bem interessante que na parte de bloqueio, eu já tive, treinadores que vinham com esquemas assim, extremamente complexos, né, de bloqueio, defesa, de número, de chamadas, não sei o quê. E hoje você vê a Itália jogar, você não vê ninguém com a mão para trás, máxima central, de repente mostrando uma prioridade ali, de repente com uma distribuição, uma tendência muito explícita ali de distribuição, mas foi unanimidade, é uma coisa que eu também já acreditava antes mesmo de ler o livro, da questão da leitura, né? Todos falando muito da leitura do bloqueio. Técnicos assim falam assim, não falo para onde meu atleta tem que bloquear, zero. O técnico ali, nível olímpico, eles têm que ler e o que eles estão vendo eles têm que pegar. Assim, a bola, o levantamento está lá na antena, né? E tem aqui nos Estados Unidos tem o termo, né, que o Feijão sabe melhor do que eu, né? Que o atacante geralmente ataca a bola onde o levantador deixa ele, né? Então, para resumir, se o seu levantamento mais dentro da quadra, vai ser mais tendência, vai ser mais para diagonal, mas o levantamento lá na antena vai ser. Só que no nível alto, eu consegui atacar na paralela com a bola dentro da quadra, entendeu? Se o cara deixar essa paralela aberta, eu conseguia botar lá meu pé na bola, entrar na bola e voltar essa bola na paralela. Então, quanto mais alto você vai no nível, mais você tem variação do que parece o óbvio. O cara bota lá na ponta da antena, ele vai conseguir dar na paralela, no meio e na menor, porque ele tem altura, tem ângulo, tem qualidade técnica para executar aquilo. Então, essa leitura do atleta no alto nível é mais importante ainda do que no nível universitário. Universitário, as tendências são muito nítidas às vezes, as meninas são limitadas tecnicamente. Então, às vezes, vale a pena você ficar ali naquela marcação, a maior parte do jogo, porque a menina não tem tanta qualidade para mudar aquilo, entendeu? Então, você treina, ensina em base do que mais acontece, mas, né, conforme você vai subindo o nível, você vai na final de NCAA lá, eu acho que, né, as coisas mudam. A distribuição, o levantador já é capaz de sentir, elas estão, né, overload ali, estão carregando mais, estão ajudando mais a set, então vai jogar. Enfim, coisa básica, não precisa ser muito esperto não para entender o vôlei de alto nível. Cada vez mais o vôlei de alto nível está mais simples que se a gente possa imaginar, cara, porque o jogo está tão físico, o jogo está tão... os jogadores em si estão fazendo tanta diferença na questão física e técnica que, cara, a tática às vezes ela fica em segundo plano, né? Vai um atleta pro saque que tem um saque a 100 por hora hoje, acabou. Tua tática inteira vai ser jogar com bola alta. Bloqueio duplo, masculino triplo, e você tem que rodar, meu. Aí que entra o desenvolvimento técnico do atleta, dele ser capaz de rodar uma bola alta, de usar o bloqueio, de reciclar a bola, de achar os ângulos que são difíceis de achar, entendeu? Então entra a parte do treinador e entra a parte do atleta ser capaz de desenvolver aquela técnica, aquele gesto técnico que é complexo, entendeu? Se fosse fácil, todo mundo fazia, né? Todo mundo seria um Giba, né? Ia lá, atacava na curta, na paralela, no meio, no dedo, tá tudo que é lado. Giba tinha todos os golpes, mas nem todo mundo tem. Então, esse é o que diferencia, né? No alto rendimento, quem tá lá ganhando para quem não tá chegando. Exatamente. E Soto, da outra vez que você esteve aqui, a gente fez o ataque e defesa, que eram 10 perguntas, e agora a gente está repaginado aqui o ataque e defesa, com 4 perguntinhas para você. Preparado? Bora! Vamos lá. Nos últimos 12 meses, conta pra gente alguma coisa que você aprendeu nos últimos 12 meses e que se tornou uma parte importante do seu trabalho. Nossa Senhora! Aprendi coisas demais, cara. Nossa. Conta uma de curiosidade. Conta uma de curiosidade pra gente. Cara, como é que eu vou... Uma questão técnica de o que vida. Você quiser. Alguma coisa que vem na tua cabeça aí desse último ano que você acha que vale a pena compartilhar com a galera. Olha, eu acho que a questão técnica e tática assim, do jogo, eu acho uma coisa que eu
que eu vi que deu muito resultado foi simplificar, no caso, né, das centrais que eu tinha, né, simplificar o jogo para elas na rede, assim, jogar meia rede, focar elas só em 2 bolas, assim, de repente pagar um preço de ficar no bloqueio simples ali com a oposta, por exemplo, com a China, e usar o estudo que a gente faz de saque, de defesa, de distribuição para basear essas decisões. Eu acho que isso foi uma coisa que ajudou muito assim na minha última passagem lá no USF, e vamos ver, né, quanto que vai poder ajudar aqui, porque o nível mais alto, as atletas têm capacidade aí de achar mais soluções aí técnicas. Então, uma coisa que eu aprendi aí, eu acho que me ajudou muito, foi essa leitura aí da questão tática da preparação do jogo. Muito bom. Depois eu vou te fazer umas perguntas aí no particular, porque eu quero saber como é que você fez isso, porque eu também tenho que trabalhar com isso. Vamos junto. Boa. A próxima pergunta é a seguinte, Vissotão. O que você acha que a gente deveria ter te perguntado e não perguntamos? Rapaz... Talvez algum assunto aí que você acha que seja relevante, que a gente não abordou aqui hoje. Eu acho que... O que eu acho da diferença do vôlei americano para o vôlei brasileiro? Qual é a diferença? Vamos fazer o seguinte, a gente convida uma terceira vez para a gente fazer só isso, porque eu acho que é um baita assunto que dá uns 15 programas. Dá muita pano para manga. Aí a gente convida também o William Mago, convida o Diogo. A gente faz uma mesa redonda. Cara, o Fiapo, aí convida só os caras fera que estão aqui para a gente debater esse assunto, hein? Mas é um... legal, boa. É um assunto, hein? Caramba. Vissotto, então vamos lá. A próxima pergunta é: você tem algum comentário para nós dois ou alguma pergunta que você quer fazer para a gente hoje? Como é que vocês, depois de tantos anos aqui nos Estados Unidos, assim, eu acho que vocês têm bastante inspiração dentro da metodologia americana. O que vocês acham que falta dentro da metodologia americana para trazer mais essa independência que eu estava falando muito durante o podcast aqui? Essa independência para o atleta se desenvolver, né, na leitura do jogo, na questão de decisão, né, na hora da partida e do treinamento. Acho que eu posso ir primeiro. O americano é muito dependente de processos e sistemas pré-estabelecidos. O americano funciona assim de maneira geral, né? Tanto que se pegar de indústrias a comércio, a qualquer atividade que o americano desenvolve, ele é muito dependente desses processos. Se você estiver ouvindo uma criançada gritando aqui no fundo, é minha filha brincando com a amiguinha de Bom demais. Mas, cara, e no voleibol acho que não foge muito desse tipo de pensamento. Se você pegar o Gold Medal Square, por exemplo, que você citou algumas vezes aqui nesse episódio, o Gold Medal Square fez exatamente isso, e fez muito, muito bem, de pegar o jogo de voleibol e transformar ele em diversos processos e sistemas, né? De desenvolvimento técnico, desenvolvimento tático, até de desenvolvimento filosófico. E as pessoas que estão começando na profissão, elas se agarram muito a essa ideia de sistemas e processos. E só que foi levado a um tal ponto que as pessoas começaram a não ignorar, mas botar esses sistemas e processos na frente de outras coisas que são mais importantes, que é a leitura de uma decisão, né? Então, essa quebra quebra do fundamento em muitas micropartes, por exemplo, que o Gold Medal Square
preconiza na parte técnica, antes preconizava muito mais, hoje em dia não tanto. Mas a questão das chaves lá, né? Se você pegar cada fundamento tem um certo número de chaves que você disseca o fundamento e aí vai ensinando através dessas partes. Então, eu acho que o fato da dinâmica ecológica enxergar o desenvolvimento técnico por um outro lado do espectro, né? O lado contrário do espectro, é uma ótima solução para otimizar esses sistemas dentro de quadra, principalmente os sistemas táticos, que é o que eu tenho tentado fazer hoje em dia, que usar bastante desenvolvimento técnico na questão através da dinâmica ecológica e usar as ideias táticas do Goldman Square. Que eu acho que a junção é mais ou menos por aí, na minha cabeça, pelo menos. Eu não sei se você que tem essa... Então eu posso fazer uma pergunta, Feijão, na questão do passe, né? Da questão de passar só do lado esquerdo e você tá ali na forma que eles se dispõem na recepção. Eu sei. Porque aquela questão do... Porra, não sei explicar em português. Mas eles têm uma posição fixa para passar dentro da quadra. Os três ali. E você, o que você acha disso? Você acha que... Porque você vê muito lá fora a galera, né, rodando a recepção, a linha de passe, né, para a direita, para a esquerda, né? O Brasil faz muito isso em base a passadora que não é tão boa, aí você bota a líbero mais para cobrir, aí você expõe mais o lado, muito no Brasil. Mas você vê outros países também fazendo isso. Você vê o Goldman Square, 3 pontos fixos, aí a pior passadora está com a mesma quantidade de quadra que a melhor passadora. Como que você vê isso, assim? Você acha que o lance compensa de ter a bola do lado esquerdo o tempo inteiro? O que você acha? Então, eu não acredito mais nisso. Eu acredito que utilizar os ângulos do lado esquerdo e do lado direito tem que ser desenvolvido do mesmo jeito. Né? Estatisticamente, o lado esquerdo, o Goldman sempre falou que o lado esquerdo é estatisticamente melhor lado para passar. Né? Mas com o saque vindo na velocidade que está vindo, com a variação que está tendo, talvez essa regra já tenha caído por terra. Precisa ser feito outros estudos para ver se ainda é essa máxima que eles criaram ainda é verdadeira. Eu acho que é capaz de ser, mas é o que você falou, mas o problema é que, sei lá, que 80% das bolas vêm do lado esquerdo, você vai passar melhor, mas as 20 que vêm do lado direito, você vai tomar ponto, ou você vai passar fora da rede. Eu acredito que é muito bom. Eu acredito que ter um sistema básico, né, de prioridades, né, que o Goldman Square prioriza o lado esquerdo bastante por causa dessa estatística, mas ter um sistema básico pré-determinado é legal, mas você tem que dar autonomia através de leitura, tomar a decisão para suas atletas fazerem o passe dos dois lados, usando os dois ângulos. Aí eu tento simplificar o máximo possível essa questão das prioridades de acordo com o ponto da onde a sacadora está fazendo o saque. Então, se é do meio da quadra do lado direito, né, que ia ser o lado esquerdo da passadora, as prioridades são para a esquerda. Se a sacadora está do lado esquerdo, que é do lado direito da passadora, a prioridade é para a direita. Entendeu? Mas isso é só sei lá, 30% do meu sistema de passe. 70% vai ser na leitura e tomando decisão. Entendeu? É uma ideia de como reagir. A bola vindo do lado esquerdo, do lado direito, vindo do lado esquerdo, tem que passar. Né? Para não virar um bumba meu boi, entendeu? Para não virar não, eu cubro aqui, eu cubro ali. Senão quanto mais coberturas você fazer entre as passadoras, mais complexo fica o sistema. Mais bola cai no meio, porque às vezes a galera não lê direito de quem que é a bola e a bola cai. Exatamente. Eu acho que esse sistema de coberturas é muito complexo. Mas, sei lá, pode ser que funcione para outros. Não, eu acho que às vezes é muito complexo o voleibol americano, ele complica muitas coisas que, por exemplo, que a gente vê no Brasil a gente nem fala sobre, sabe?
É verdade. Isso é Forma, e você, que isso? Quando no começo eu falei, que isso? Nem sabia que. Eu tenho um exemplo bobo aqui, Peter, do four-step approach, né? Que é a passada de ataque de verdade. 4 passos. Cara, eu não tinha ideia quantos passos eu fazia para atacar. Depois eu fui ver, realmente, eu faço os 4 passos, mas eu aprendi de orgânico. Essa coisa vem, você vê todo mundo no mundo fazendo os 4 passos. Mas aqui é interessante que, por exemplo, minha filha, para ela ajudou muito na clínica aqui, por exemplo, sacar os 4 passos para sacar flutuante. Ela conseguiu sacar no primeiro dia flutuante, ela nunca conseguiu, em 2 anos de conta técnica que ela tinha lá em Tampa, ela não conseguia sacar flutuante. E um dia de clínica ela aprendeu pelo esquema, pela forma que o Goldman Square ensina a técnica. E eu achei, pô, então assim, é muito bom mesmo, mas é aquilo que eu falei no começo. Como que se aplica e quando, que eu acho que essa é a grande diferença, né? Eu acho que é dessa aí que entra a mistura que você falou ali do ecológico com o esquema e você conseguir extrair o melhor dos seus atletas. Mas tem muita coisa boa, cara. Eu acho que tem muita coisa boa mesmo. Eu acho que o problema forte no Brasil hoje, a gente não tem, por exemplo, as 2 referências, que é o Bernardo e o Zé Roberto. Ninguém sabe, né, como é que eles trabalham. Né, a coisa está ali até hoje, eles não tem uma... Porque essa metodologia, para quem não sabe o que está vendo aí, ela foi criada pelo Doug Bill, pelo Marv Duffy, né? Se eu estou errando aqui. O Marv Duffy e o Carl McGowan, que foi legal. 3 medalhistas de ouro olímpico, né? São caras da geração de 84 lá, com Kartik Lar e tudo. E tudo baseado na ciência, né? Que o Chris McGraw, o Carl McGraw era professor de ciência motora na faculdade. E é muito interessante, cara. Eu aprendi demais ali. Eu acho que tem muita coisa boa, mas é o que você falou. Muita gente leva ferro e fogo, né? É tudo. Eu acho que essa flexibilidade, a gente com a visão, né, de outros estilos, outras escolas, e você pega o que tem de bom de cada uma, é o que o Peter falou. O que você está fazendo para aprender, né? Eu acho que o aprendizado ele é constante e você tem que estar pegando várias informações aí de diferentes escolas e ver o que vai ser importante, que você acha que funciona, né? O meu viés, ele é sempre, a maior parte das vezes é da base, né? Quando a primeira vez eu fiz uma clínica do Gold Medal Square e eu vi esse lance de eu passar à esquerda, né? A primeira coisa que veio na minha cabeça é qual é o estudo que foi feito, quem eram os sujeitos, qual era o nível, era masculino, era feminino, era adulto, era base, era seleção nacional, era equipe universitária, era no tournament da NCAA, era a fase de grupo, era o meu time daquele ano, quando que foi? Como que você extrapola isso? E eu não tive acesso a esses dados, então, a primeira vez, quando eu já vi, eu já fiquei assim, então, não tenho problema nenhum de mudar a minha cabeça, mas eu preciso ser convencido. Claro. E aí, quando a gente fala de base, a gente pensa em proporcionar experiências de movimento. Na base, você precisa ser bom passar na esquerda, passar na direita, passar com afundo, passar com a base, com a esquerda à frente, com a direita à frente, com os pés paralelos, passar com acima do ombro, abaixo do ombro, tentar enriquecer, exatamente, enriquecer tudo. Mas uma coisa que é muito legal que o Gold Medal Square faz é dar esse framework elementar, básico, que nem o Feijão falou, da onde a gente começa, é um ponto de partida, mas ele é exatamente isso, é um ponto de partida. E respondendo a sua pergunta, além de tudo isso que vocês já falaram, o que eu acho que falta um pouco para o americano, que justamente acho que uma consequência da cultura do protocolo, né, de tudo ser protocolar, é essa dificuldade cultural, não sei se é no país, provavelmente não é no país inteiro, mas eu vejo um pouco, de você se aproximar do atleta e criar essa conexão. Né? Talvez, por exemplo, o exemplo da tua filha de fazer o saque flutuante, o que eu me pergunto é assim, pode realmente ter sido um método que foi utilizado, mas talvez a técnica tenha se conectado em um nível diferente com a tua filha. Né? A dica que ela deu, a maneira como ela comunicou com a tua filha e a maneira como a sua filha percebeu as intenções do técnico podem também ter feito diferença na maneira dela aprender. Então, dificilmente eu acho que é uma resposta só
para se uma coisa que funciona ou que não funciona. É. Para mim, sempre vai ser a conexão do técnico com o atleta, ele vai ter um peso muito maior do que a metodologia, não necessariamente muito maior, mas vai ser determinante para a metodologia funcionar ou não. Sem dúvida. Então, eu acho que é isso que falta um pouquinho disso ainda aqui. Sim, sem dúvida. Eu acho que no final a gente está lidando com pessoas, né, cara? Se você se sente, né, aquilo que você falou, respeitado, que você vê que você quer ajudar, ela vai acreditar no que você está propondo e vai melhorar, né? Ou então ela vai ser aquela coisa, ela não consegue executar, então você tenta ajustar o fundamento para que ela consiga ter sucesso com as limitações dela, né? Então, mas eu acho que a base de tudo é o que você falou, é criar essa confiança, no caso, né, da minha filha, por exemplo, explorar, de ter o amor ao esporte, porque depois que você tem um amor, você faz o sacrifício, entre aspas, né, de treinar, de sentir dor, de abrir mão de coisas. Inclusive agora, ela foi lá no high school dela, vai ter uma viagem no dia 28 de agosto, que é o dia do aniversário dela de 15 anos. Eu falei, não vai querer ir, né? Não, a gente comemora dia 27. Que legal. Pelo amor de Deus. Eu por dentro, mas eu falei, não, legal, isso aí, tem que estar com o seu time. Por dentro, meu Deus do céu. E ela, cara, eu falei, show, cara, isso que me deixou super feliz do compromisso dela, né? Do amor dela pelo esporte. Não sei, né, não sei onde que ela vai chegar com o voleibol. Não tem expectativas nenhuma, né? Igual a gente voltou no começo lá. Mas eu acho que quando você tem um amor, igual eu tenho um amor pelo vôlei, por treinar, por ensinar, por ajudar as atletas a ganhar também, né? Porque, pô, no final das contas a gente quer ganhar, né, Feijão? Não é só fazer pelo amor, mas também ter sucesso. No começo, no meio e no final das contas. A gente ama, mas a gente quer ganhar pra caramba, pô. Mas nesse processo, cara, tem que ter, igual o Peter falou, cara, amor, você tem que ter prazer no que você está fazendo, não é só resultado, não é só todo custo. Eu acho que muitas vezes, quanto mais alto você vai no nível, a coisa vai ficando muito, né, pesada, né? Eu acho que tem que ter, sim, a cobrança, tem que ter, mas eu acho que o respeito ao ser humano, o respeito à pessoa, tem que vir acima dos resultados. Eu acho que um problema que a gente tem no nosso voleibol brasileiro é que às vezes os resultados vêm acima as pessoas, entendeu? E, enfim, eu acho que o mundo é meio, né, isso é parte do nosso mundo, não só no esporte, mas em geral. Mas o que fica lá no começo que a gente falou, você vê a atleta lá e amanhã ela te mandar uma mensagem, você vê que você fez a diferença, aquela pessoa... Essa é a verdadeira vitória, velho. Essa é a verdadeira vitória. Que adianta você ganhar e amanhã o atleta não quer olhar na tua cara. Você ganhar e você, pô, não ter sucesso com a sua família. Você ganhar e você... enfim. Isso aí, meus amigos. Boa. Isso, então, a última aqui é a nossa querida recomendação de 2 pessoas para a gente bater um papo legal como esse aí. Indica duas pessoas aí. Cara, não sei se vocês já bateram um papo com o Nicola, que era técnico do Minas, já fizeram com ele? Sim. Foi o primeiro no canal Ataque Defesa. Ah, legal, meu. Legal pra caramba, cara. Esse foi muito bom. E bacana, um cara que, pô, eu converso com ele direto, né? Me ajudou muito na minha transição também, de ser técnico pro feminino, né? E é um cara que eu até ver aqui, a gente encontrou aqui nos Estados Unidos, enfim, tem um carinho muito grande por ele. Eu vi que vocês fizeram com o Horácio já também, né? Horácio de Leu. Horácio. Uhum. Um cara que eu, pô, admiro demais, né? Foi um cara que despertou meu amor de novo ao voleibol. Quando eu voltei para o Brasil, eu estava meio que bem desanimado e, pô, trabalhar com ele foi sensacional. E te posso falar que ele que desperta um pouco esse lado meu de treinador, cara. Eu nem sei se ele sabe disso, mas eu lembro de estar lá em Campinas, ele me incentivar, ajudar os mais novos e coaching os mais novos, assim, daquela forma empírica ali do dia a dia, né? E eu comecei a ajudar os meninos, eu falava, dava um toque, dava certo, o moleque olhava para mim, porra, é bacana, tal. Eu falei, cara, eu acho que eu
que eu sei ensinar esse trem aí, meu. Acho que eu sei alguma coisa. Legal. Pô, que depoimento legal, cara. Muito bom. A gente vai fazer um corte e mandar para ele. Foi muito show. Muito bom, velho. Muito bom. Mas a gente convida os dois de novo. Você está aqui pela segunda vez, eles agora pela segunda vez. Quem não teve aí ainda, que eu acho que seria técnico americano ou técnico... Né? O que vocês gostariam de estar enfatizando, assim? Que eu acho que tem uma coisa... Depende também do que... É uma mulher, talvez, né? A gente não... Faz tempo que a gente conversa com uma mulher. Poxa, a Karina, que é assistente hoje da seleção, vocês tiveram... Ela hoje é assistente, é a técnica de Jaraguá do Sul, você sabe? Acho que é. Eu lembro que ela é estagiária lá na Unisul, quando eu joguei na Unisul, ela estava estagiando e hoje ela é técnica lá, faz um trabalho muito bacana em Jaraguá do Sul, já formou vários atletas aí para a seleção brasileira e também ela está no staff da seleção de base. Eu tô um tempo longe, assim, se eu não me engano, mas eu acho que ela tá. Eu acho que seria bacana. O Fofão, não sei se tiveram a oportunidade de conversar com o Fofão. It's in the works. Estamos arrumando, estamos arranjando. Ela esteve aqui também, ela visitou aqui a faculdade, e ela ficou super impressionada aí com a estrutura e conversando com ela, eu falei, nossa, aqui é outro mundo, né? A gente jogou profissional aí no mais alto nível, a gente não tem nada nem perto do que essas meninas têm. Cara. Nossa Senhora. Cara, é absurdo. Academia. Eu quero te visitar aí, porque agora eu tô perto, né? E você tem que vir me visitar também. Estamos perto. É isso aí. Vissotão, cara, estamos chegando ao final aqui. 1h40 de papo, sensacional, muitos insights. Cara, ver o seu sucesso como técnico de voleibol aqui, como companheiro de profissão, né? É muito legal, cara, muito legal. A gente que bate papo tanto, né? Tanto nos bastidores, a gente conversa direto, mas ter esse papo para deixar gravado e servir como maneira de compartilhar conhecimento é espetacular. Cara, só pode se desejar mais e mais sucesso. Parabéns pela sua carreira como jogador, nem se fala, né? Isso aí não tem o que falar. Mas a sua carreira como técnico, que é curta, mas já é um baita de um sucesso, já tem um monte de lições aí. E o futuro é gigante, meu amigo, assim como você. E, de novo, hein? O homem aí, o seu head coach vai aposentar já, e você é o próximo da fila. Não é nada. O homem aqui é cheio de saúde, ele vai longe aqui. Não, uma hora ele vai falar, não, tá bom, vou ficar dando minhas clínicas ali do Gold Medal Square e você... Eu tô aprendendo muito com ele, isso aí tá sendo... Não, ele é fera, ele é muito bom. Ele teve também um mentor muito bom, que foi o Jimmy, né, que era lá de Washington, né? O Jim McLaughlin. Ele também era brabo, né? Falam que ele era muito bom. E trabalhou muito tempo com ele, então ele é muito bom, velho. Tô aprendendo demais. Bacana. Show de bola. Sucesso aí, meu irmão. Valeu, galera. Sucesso aí também pra vocês. Da primeira vez que você veio aqui, eu falei, porra, tô falando com o Vissoto. Agora eu falei assim, eu tenho o telefone do Vissoto, galera. Morro de inveja. Bacana. Cara, bacana. muito sucesso para você. Muito mais sucesso aí na sua jornada. Um beijo no teu coração, da tua família. Deus abençoe muito aí tua vida, teu projeto aí, a faculdade, a equipe, todos os seus projetos no futuro. E já fica o convite para voltar, para a gente trocar aquela ideia sobre as grandes diferenças de Brasil e Estados Unidos no voleibol. Sensacional. Vamos fazer. Especial. Não, muito legal, cara. Vocês, com esse podcast aí, tá trazendo muita informação bacana aí, ajudando muito na formação, né, dos técnicos que estão acompanhando e pegando, né, só cara fera aí que eu vejo vocês fazem com ótimos treinadores, assim, que tem muito para passar para frente, e não só de técnico, né, mas de liderança, de gestão, e essa carreira não é fácil não, velho. Tô vendo aqui na pele, mas
ao mesmo tempo apaixonado aí, curtindo o processo todo. Beleza? Sucesso para vocês aí também. Pô, Feijão aí nessa nova jornada aí, eu tenho certeza que vai ter muito sucesso. Peter Valeu, também, cara, obrigado. continua aí inspirando a molecada aí, tá dando esse excelente trabalho que você tem também. E é isso aí, galera. A gente tá aí sempre tentando entregar o nosso melhor pro esporte, né, cara? Voleibol é nossa vida aí. Esse é o processo de um cara que trabalha em alto nível mesmo. É isso aí. Show de bola, galera. Obrigado por todo mundo ter acompanhado aqui até esse ponto, esse episódio espetacular. Se você quiser, vem para os Estados Unidos, fala lá com o Lucas Negrin, da nossa querida Nexus Next, que ele vai te dar os caminhos para vir para os Estados Unidos. Se você quiser saber mais sobre o trabalho da Team GM, entra lá no geraldomaciel.com, que vocês vão entender como que o GG comanda essa equipe de estrelas que gerenciam a carreira de outras estrelas, né? Muitas delas. E, obviamente, clica aqui no QR Code e entra lá no nosso curso. Vocês vão saber quais são as 6 habilidades para vocês desenvolverem a sua carreira, tanto como líder, como voleibol mesmo, dentro da quadra, aprendizagem motora, estatística, tudo. Vôlei de praia, até vôlei de praia tem. É isso aí. Valeu, galera. Valeu, galera. Ó, curte, comenta, compartilha e volta na próxima segunda, às 19 horas, para conferir o próximo. É isso aí. Valeu, galera. Até o próximo. E a partir de hoje a gente está lançando o nosso curso, o DNA do Líder Esportivo. É isso aí, é um curso onde você vai aprender 6 habilidades fundamentais para inspirar atletas, formar equipes vencedoras, deixar sua marca no esporte. Esse curso aqui é para você construir o seu legado no esporte. Exatamente. E para quem que é esse curso? Esse curso é para técnicos, coordenadores de programas esportivos, ex-atletas, se você quer iniciar uma carreira de sucesso como treinador, como técnico, professores e professoras de educação física que querem se aprofundar na gestão de equipes esportivas e profissionais em geral, que sonham em deixar um legado no esporte. Líderes esportivos, profissionais do esporte, assistente técnico, preparador físico, atleta, professor, professora, esse curso é para você. É isso aí, a gente quer que, através desse curso, você desbloqueie o verdadeiro potencial da sua liderança. Aqui você vai aprender muito mais do que protocolos, você vai aprender a desenvolver seu pensamento crítico, aprender a planejar treinos com intenção, propósito, adaptar esses treinos também à sua realidade. Você vai entender como que o atleta aprende, uma parte muito importante é a aprendizagem motora. Você vai se tornar um professor muito mais completo, reflexivo, preparado, e você vai poder criar suas próprias dinâmicas. A gente não quer que você repita o que está por aí, a gente quer que você crie as suas próprias metodologias, tá certo? Então, aqui você vai descobrir como conectar teoria com prática da base e do alto nível, sempre eu falando um pouquinho mais em relação ao alto nível e o Peter falando em relação à base, e a gente tem muitos módulos desse curso que vão fazer você ter esse tipo de ferramenta. No final do curso, então a gente espera que você tenha autonomia, uma visão estratégica para liderar suas equipes, que você seja capaz de identificar e desenvolver os talentos com equipes de alta performance. E aí nós não estamos falando somente do altíssimo nível, não. Você pode ter uma alta performance nas categorias de base também, a gente vai falar muito sobre isso nesse curso. A gente quer que você deixe um legado de valor como técnico, como gestor, que você seja reconhecido, reconhecida pela sua excelência profissional. As metodologias são extremamente atualizadas e a gente quer que você otimize o seu desempenho, o desempenho dos seus atletas, de forma que você seja capaz também de trazer decisões táticas precisas e que sejam muito eficientes lá em momentos críticos do jogo. Não espere mais para adquirir esse curso e para construir um legado que vai durar muito tempo. É isso aí. E a gente tem um cronograma de aulas que são 6 módulos básicos que vão falar de liderança, planejamento, aprendizagem motora, aspectos táticos,
estatística e um módulo extra que é de voleibol de praia, que também vai te dar muitas ferramentas para você trabalhar com todos os seus atletas em todos esses âmbitos. E a gente gosta de falar das nossas teorias de uma maneira holística. Tudo está conectado, uma coisa está conectada com a outra. Então, se você tiver interesse de participar desse curso, acesse o QR Code, acessa o link que está na descrição desse vídeo e adquira já esse curso que você não vai se arrepender. E aí você vai passar mais de 12 horas comigo e Peter Bristotti dentro do curso. Certo, Peter? É isso daí. É um privilégio estar aqui com você. A gente vai aprender junto nesse curso. Vem com a gente. É isso aí. A gente te vê do lado de dentro. Olá, seja muito bem-vindo a mais uma receita aqui no canal Tizan Food. Oh, que lindo! Se inscreva e compartilhe com pessoas que precisam fazer essa receita também. Te vejo no próximo vídeo.